Êxodo, capítulo 33, sua Bíblia aí, a partir do verso 12, vamos ver o que está escrito aqui. Êxodo 33, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É esse texto maravilhoso que está aqui diante de nós. Uma oração, um clamor que Moisés, servo do Deus Altíssimo, faz diante dele, só ele e Deus, uma conversa íntima, bem junto. Meus irmãos queridos, essa intercessão de Moisés pelo povo de Deus. O livro de Êxodo, ele começa com Moisés vendo a glória de Deus. Moisés tinha fugido do Egito, estava agora numa terra bem distante, e lá nessa terra distante, pastoreando o gado do sogro dele, e ele sobe numa montanha, porque sentiu falta de algumas ovelhas, sentiu falta de um gado, e ele sobe numa montanha, e quando chega lá, se depara com algo que nunca tinha visto antes, que ninguém vira antes, uma sarça, e ela estava ali acesa, fogo ardente nela, e ele percebia que nem uma folha, nem um galho, nem nada se consumia. E ele chega perto, ele vai para perto para poder ver aquela beleza. O que é isso que é tão incomum, que não se encontra em qualquer canto? Moisés vai para perto, e aquela sarça não termina o fogo dela, e ali naquela sarça está quem? A glória de Deus. Era a glória de Deus descendo ali naquele lugar. Então começa esse texto, o livro de Êxodo começa assim e termina depois com a glória de Deus vindo sobre o tabernáculo, que o Senhor mesmo disse como seria e como construir. Ali então acontecem essas duas coisas. Lá no tabernáculo, uma nuvem, na hora que Moisés entrava naquele local, uma nuvem vinha sobre aquele tabernáculo, ficava sobre ele, e o povo sabia que ali estava a presença de Deus. Aquilo não era luxo, não era necessidade, a presença de Deus ali no acampamento de Israel era necessário, para que o povo pudesse vê-lo, o povo pudesse saber que ele andava no meio do povo. Essa nuvem identificava Israel como o povo de Deus e separava das outras nações. Nenhuma nação tinha a presença de Deus tamanha como Israel tinha, nenhuma outra nação, e era bem separado. O tabernáculo também era consagrado a Deus, e por essa razão lá dentro, Deus se apresentava também. Outras nações, meus amados, possuíam construções lindíssimas, maravilhosas, prédios suntuosos, construções sagradas, mas eram vazias, desprovidas de nada, de tudo, não tinha nada, absolutamente nada. O tabernáculo de Israel era abençoado com a presença e a glória de Deus. Por isso ele era diferente das outras nações, completamente diferente das outras nações. A nação de Israel experimentou a presença de Deus no seu meio com grandes momentos, grandes coisas, que ninguém na terra passou a ver tal coisa. Ninguém viu aquilo lá. Era a glória de Deus, o Criador do céu e da terra, manifestando-se continuamente no meio do povo. O Deus Todo-Poderoso se manifestou fazendo o que primeiramente?
chamou Moisés e disse: Moisés, você vai libertar o meu povo que está escravo do Egito. Moisés disse: Senhor, não posso, não sei falar direito, sou pesado de língua. É você, Moisés, que vai. E o Senhor manda que Moisés vá. No meio do caminho ele também fala com o irmão de Moisés, disse: eu vou mandar teu irmão Arão para que ele te encontre e seja a tua boca do falar. E assim Deus faz. E Arão se encontra com Moisés depois. Quando saem do Egito, por mão forte de Deus, o que acontece lá? O Senhor manda 10 pragas sobre o povo do Egito. 10 pragas vieram. E aquilo foi uma manifestação tão grandiosa, porque fez completa diferença do que era um povo que Deus reservou para ele e um povo que não estava reservado para ele. No dia em que a água do Egito toda se transforma em sangue, só a água do povo do Egito era água normal. Só a água do povo de Israel dentro do Egito era água normal. O coração de Faraó estava endurecido por Deus? Estava. Os magos vieram e fizeram água e sangue também? Fizeram a mesma coisa. Mas uma coisa eles não conseguiram fazer: na praga de piolhos, eles não conseguiram fazer com que saísse da terra os piolhos. E ele chegou e disse assim: olha, isso aí é a mão de Deus, Faraó. Não adianta endurecer não, porque aí é a mão de Deus. Afasta. Então o povo de Israel viu essas coisas. Chuva de pedras veio sobre todo o Egito, mas sobre a nação de Israel não caía essa chuva. Veio mais tarde a morte dos primogênitos? Veio, mas o povo de Israel estava protegido. O Senhor disse: vocês vão passar o sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas, e o anjo da morte, quando passar, passa por sobre. Isso é Páscoa. Passagem, passa sobre. E os filhos do povo do Egito, os primogênitos, morreram, mas o povo de Israel estava preservado. Única nação que viu tal coisa. Única nação que viu tal coisa. Na hora em que eles chegaram, foram embora, começaram a sair, e quando caminhavam para passar para o outro lado do mar, o que aconteceu? Lá de Faraó, arrependido de deixar o povo ir, e corre de volta para chamar o povo, pegar o povo para ser escravo outra vez. O que é que o Senhor faz? Coloca uma grande nuvem separando os dois povos. Só o povo de Israel viu tal coisa. Só o povo de Israel. E quando chegaram no mar e viram que o mar estava diante deles, o poder de Deus mais uma vez, o Senhor vai falar com Moisés e diz: Moisés, disse o povo que marche, passa. E o povo entrou. Quando começou a passar, o que foi que aconteceu? O Senhor separa as águas. Irmãos, eram 2 milhões de pessoas para passar a pé enxuto. E passaram a pé enxuto. Não tinha lama. Era pé enxuto, mar seco, os pisos, o solo seco. E às vezes eu falo que se eu tivesse naquela geração e passando por dentro daquele mar também, com 2 paredes gelatinosas aqui do lado, uma do lado, outra do outro, eu com certeza ia passar a mão na água. Ia tocar naquela água. Algum peixe estivesse por lá, eu ia querer pegar esse peixe, botar a mão na água, porque é algo que ninguém jamais viu. Só o povo de Israel experimentou isso. Poder de Deus manifestado o tempo todo para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Esta maravilha eles viram. A coluna de nuvem que o Senhor colocou, ficava ela lá protegendo o povo do sol, não crestavam a pele, ela protegeu o povo do sol, e aquela nuvem permanecia ali. À noite ela se transformava numa coluna de fogo. No deserto, durante o dia é quente, mas à noite é frio, e aquela coluna de fogo tanto iluminava como aquecia aquele povo. O único povo da terra que viu tal coisa. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Uma coisa que quando eu estava examinando esse texto todo aqui, eu vi uma coisa. Eu estudei meteorologia para conhecer os caminhos aí do céu. E essa nuvem permaneceu ali. O vento não tirou ela do lugar. Você vê uma nuvem pesada de chuva que vem se aproximando, uma branquinha daquelas lindona, mas ela vai passando porque o vento vai levando. Essa nuvem permanecia, acompanhando o povo.
povo parava, ela parava. O povo andava, ela andava. Poder de Deus manifesto. Ninguém viu tal coisa senão esse povo. Era o único povo que tinha esse acesso de ver tal beleza, maravilha de Deus. A única nação da terra que viu, chegou num local em que as águas eram amargas. O pessoal precisava beber água, a água era amarga. E o Senhor foi lá, falou com Moisés, disse, o povo começou a reclamar. Reclamava, Moisés foi lá e, Senhor, Moisés corta aquela árvore lá e joga na fonte. E jogou aquela árvore na fonte, e a fonte daí por diante começou a jorrar água doce. O único povo da terra que viu esse milagre. A água se tornou saudável. O único povo da terra que viu precisar de alimento e comeu uma comida especial que vinha do céu, maná. Quem mais comeu maná sobre a terra? Ninguém, a não ser o povo de Israel. E que está preparado para nós quando chegarmos lá também. O Senhor disse que ia nos servir isso daí também. O pessoal caminhava no deserto, rumo à terra prometida. Debaixo da poderosa mão de Deus o tempo todo. O tempo todo. Esse povo começou a caminhar e chegou até a península do Sinai. Chegaram lá. Uma coisa interessante também, irmãos, que aconteceu, é que o povo reclamando de água outra vez, o maná era uma comida tão maravilhosa que ele tanto hidratava, como ele dava todos os nutrientes que o corpo humano precisa. Tudo. Mas mesmo assim o povo reclamava, queria água. E o Senhor mandou que Moisés ferisse uma rocha. Numa outra passagem manda que ele fale apenas com a rocha, mas ele mandou que ferisse uma rocha, e ele feriu aquela rocha e saiu água daquela rocha para atender 2 milhões de pessoas. Dá para você imaginar quantos igarapés saíram de lá? Dá para imaginar? Quantos córregos de água saiu de lá? Porque não dá para vir 2 milhões de pessoas para cima de um chafariz apenas. Saiu água jorrando para todos os lados, e foi o único povo da terra que viu tal coisa. Menino tomando banho na corrente de água, mulher lavando roupa na corrente de água, e pessoal separando água para beber. Só o povo de Israel viu tal coisa. Mas esse povo mais tarde se torna ingrato. Quando chegam à península do Sinai, onde Moisés tinha tido o primeiro encontro com Deus, estava ali agora, num monte de Deus, que é chamado, a palavra diz que é o monte de Deus, onde Moisés vira a sarça ardente, que não se consumia, e falara com Deus. E ali agora ele vai receber instrução para liderar o povo. E dali começa a caminhada do povo, a partir da península do Sinai. Moisés é chamado por Deus e passa 40 dias lá em cima daquele monte. E o povo acampou tudo em volta ali. 40 dias. Presença de Deus. Ele e Deus. Tete a tete. Como diz lá pelo Sudeste, boca a boca. Estava ali o Senhor falando com Moisés, instruindo, dizendo o que ele deveria fazer. E Moisés anotando, tomando nota de tudo que o Senhor falava. Após os 40 dias, durante esses 40 dias, recebendo essas leis e normas de conduta que Deus estava dando para ele, passar para o povo, nesse intervalo de tempo, o povo fica impaciente. Moisés subiu, e nós não sabemos se ele vai voltar. O que aconteceu com ele? Nós não sabemos o que aconteceu. Então, desesperados ficaram e começaram então a pensar um monte de abobrinhas. E nós às vezes fazemos isso, irmãos. A gente não sabe esperar as promessas de Deus. A gente não sabe esperar e começa a blasfemar, começa a murmurar. Em alguns momentos a gente ora e espera que Deus vai responder aqui agora, nesse instante. E muitas das vezes o Senhor demora para mandar a resposta. É o seu tempo, não é o nosso tempo. Aí de repente sai da boca: Deus esqueceu de mim, Deus já não vê mais o meu pranto, Deus já não olha mais para mim, esqueceu, estou só. De que adiantou orar? Ou então, em alguns momentos, chega-se e diz: olha, quando eu não era crente, ou quando eu não tinha ainda ido para dentro daquela igreja,
tudo acontecia de bem comigo, nada dava errado. Foi eu me tornar um cristão, foi eu aceitar Jesus como Salvador e tudo agora dá errado. Murmuração de novo, não sabe esperar o tempo do Senhor. E Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. E o tempo dele não é o nosso tempo. Nós precisamos ter paciência para ouvir Deus falar. O povo de Israel fez o quê? Chegou com Arão. Enquanto Moisés subiu, Moisés deixou Arão para pastorear o povo. O povo chegou com Arão e fez o quê? Pressão nele. Moisés não vai voltar. Queremos que você faça um Deus para nós. E Arão simplesmente cede ao que o povo estava pedindo. Pastorear e não ser pastoreado pelo rebanho. Arão precisava pastorear e não ser pastoreado pelo rebanho. A autoridade que Deus dá ao pastor para pastorear o seu rebanho vem de Deus. E o rebanho precisa saber disso. O povo de Deus precisava entender isso. Mas pressionaram Arão de tal forma que ele se rendeu. Rendeu os caprichos do povo. O povo disse: queremos um Deus, faça-nos um Deus. Mas não tinham visto a manifestação de Deus, um invisível, mas real, o tempo todo. E agora no pé do monte, ali onde estava na Península do Sinai, do lado do monte de Deus, e agora dizendo: queremos um Deus que nos conduza o resto da viagem até a terra prometida. Queremos um Deus. Arão cede. Arão cede. O povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta, para a vergonha da nação no meio dos inimigos, porque era a única nação que tinha o Deus vivo e verdadeiro, que havia livrado o povo todo do Egito, e que todo mundo estava sabendo em volta. Agora, para a vergonha da nação, eles estavam construindo um Deus igual às nações pelas terras onde eles passaram, que tinham seus deuses que não eram deuses. Arão conhecia uma história do Egito. Lá no Egito, na cultura egípcia, havia um touro chamado Apis. E a sua importância era grande para a sociedade egípcia da época. E ele logo se deixou levar pela pressão do povo, que pediu um Deus. Arão vai e se deixa levar por aquele pedido, e diz: tragam aí as correntes de ouro de vocês, traga os brincos de ouro de vocês, traga os pendentes de nariz de ouro de vocês, e pediu, ajuntou aquilo lá, e fez um bezerro de ouro. Fez um bezerro. Com que finalidade? Para ser adorado. Para ser adorado. Arão cedeu. Construiu esse touro, que segundo as crenças egípcias, representava, em geral, a força, a virilidade, a energia, o combate e a fertilidade. O touro Apis tinha, os que criam dele entendiam que ele proporcionava força, virilidade, energia, combate e fertilidade. Esse touro anda solto até hoje, irmãos. Esse touro anda solto até hoje, recebendo culto. Vá lá em Nova York, você que já foi lá. Tem um tourão desse bem numa praça principal lá, feito lá para o pessoal passar a mão nele. Vem de onde? Do Egito. Não vá longe não, porque o diabo é nojento, é sujo. Ele é sujo. Ele se disfarça para enganar o povo, ele se disfarça. Não vá muito longe não, vá aqui a Parintins e veja 2 touros brigando para um ganhar do outro. Pastor, o senhor está chegando no extremo demais. Isso aí não, pastor, não. Isso aí não. Espera aí, meus irmãos. Espera aí, meus amados. Tem verdadeira veneração pelo um boi, que chama de boi.
Isso é adoração. Vem de onde? Na Índia, tanto o touro, o boi como a vaca são animais sagrados. Vem de onde essa coisa? O diabo, com a ideia de separar o homem, tirar o homem da presença de Deus, proporcionou deuses, e o povo foi na história. E o povo de Israel, quando se viu lá, lembrou: esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. Esse touro foi o touro que nos tirou da terra do Egito. Estamos livres hoje por causa dele. Podemos prosseguir para a terra que emana leite e mel por causa dele. E Arão consagrou aquele touro e disse que era o dia do Senhor. O povo murmurava o tempo todo murmurava, continuamente murmurava. E o Senhor viu aquela idolatria. O Senhor viu a idolatria do povo e disse a Moisés: vai Moisés, sobe daqui, tu e o povo que tiraste do Egito. Vai-te embora, Moisés, vai-te embora, vai-te embora. O Senhor disse a Moisés: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Você vai sozinho, Moisés. Chega. Moisés desce com as tábuas, chega lá embaixo, as tábuas da lei. Quando ele chega lá embaixo, ele e Josué vão ouvindo o som de música, som de louvor, som de adoração. Isso aqui não é regozijo de uma guerra. Isso aqui não é regozijo de um exército que ganhou sobre outro exército. Não, isso aqui é louvor de adoração. E quando Moisés se depara, está lá Arão do lado, com um touro sendo adorado, sendo festejado, mulheres e homens dançando, pulando de alegria lá em frente. Ele chega com aquelas tábuas na mão e a raiva dentro dele é grande. Ele lança aquelas tábuas que tinham sido escritas pelo dedo de Deus, lança sobre aquele povo, lança sobre aquele touro, e despedaça aquele touro todinho, e aquele ouro todo vira pó. E é lançado fora. Eu me lembrei aqui agora de um texto que também está aqui nas Escrituras Sagradas, de maldição. A lei diz o seguinte, que uma mulher, se ela fosse pelo marido surpreendida, ou se ele entendesse que ela engravidou de algum outro homem, ela tinha que ser levada até a tenda. Lá era colhido pó do chão, colocado dentro de um copo com água, e ela bebia. Se ela não tivesse sido engravidada por outro homem, mas pelo próprio marido, não acontecia nada. Mas se ela tivesse sido engravidada por outro homem, tivesse enganado o seu marido, tivesse se prostituído, adulterado com outro homem, o ventre dela imediatamente crescia, entrava lá um tamanho de um caroção bem grandão, numa gravidez de 10 meses, 20, que 10 meses não existe, né? Mas ela estava lá com aquele barrigão lá, e ela ali era consumida. Maldição. O povo agora estava comendo do ouro que estava misturado com a terra. Deus muda? Não muda. Deus não muda. Deus não muda. Pastor, nós estamos no tempo da graça. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu vou lá no barzinho, vou para o meio da rota dos escarnecedores. Tenho certeza que eu sou, segundo a palavra de Deus, segundo a nossa doutrina reformada, eu tenho certeza absoluta que eu vou para o céu. Mas eu vou ali no local de prostituição. Eu vendo o meu corpo por qualquer moeda. Eu abandono o meu Deus, a santidade que o meu Deus me pede, eu abandono, porque eu estou salvo. Aquele povo era o povo eleito. Olha o que o Senhor disse para ele:
eu não subirei no meio de vocês, porque se eu subir no meio de vocês, se eu for na frente de vocês, vocês são povo de dura cerviz, e eu vou consumir vocês por causa da minha santidade. O Senhor Jesus nos chama para a mesma coisa hoje, para a santidade. O Senhor Jesus continua nos chamando da mesma forma, santidade. Sede santo, porque eu sou santo. E agora que estamos vivendo os últimos dias, quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Moisés desce e fala com o povo. Vocês são povo de dura cerviz. Vocês são povo de dura cerviz. E isso, quando chegou no ouvido do povo, essa notícia chegou, o povo começou a prantear. Viu o seu pecado. O pecado sempre custa muito caro. O pecado sempre custa muito caro. Nós temos a possibilidade de não plantar uma semente, mas se nós plantarmos aquela semente, ela dará frutos. Não tem como escapar disso. É um princípio eterno de Deus. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Pecado sempre custa muito caro. E o pecado de Israel havia custado não apenas morte de milhares, morreram muitos. Muitas pessoas morreram, mas também privava a nação da presença do Senhor no seu acampamento e na sua jornada de peregrinos até a terra prometida. Deus disse assim: eu não vou no meio de vocês. Privou o povo da presença dele. O tabernáculo ia continuar? Ia, mas ele não viria mais em nuvem. Ele não aparecia para que o povo visse. Pecado custa caro. E a nação de Israel ia ser privada da presença do Senhor. Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Nunca. Eu vou... Pastor, peraí, pastor. Peraí. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. De toda justiça. É verdade? É. Isso é verdade? É. Mas se eu peco hoje, peço perdão e repito o mesmo pecado aqui amanhã, repito o mesmo aqui amanhã, vou fazendo a mesma coisa, o que é que vai acontecer comigo? Deus vai brincar comigo? Eu vou brincar com Deus? Eu vou achar que vou ter perdão de novo? Toda hora? Eu não vou estar provocando a ira de Deus? Pastor, Deus não se ira mais. Que é isso, meu irmão? Você está fora da teologia. Achar que Deus não se ira mais. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Está escrito. Pecado afronta a Deus. Pecado afronta Deus. Afronta a santidade de Deus. E o preço é alto. Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Vou pecar aqui e vou estar numa boa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Durante o segundo período de 40 dias que Moisés teve que subir de novo o monte, no Monte Sinai, Moisés então agora vai suplicar por seu povo e pediu ao Senhor que ele restaurasse suas bênçãos. Está escrito na palavra de Deus que nós não sabemos orar como convém. Está escrito, não sabemos orar como convém. Mas nessa passagem da palavra de Deus aqui, Deus nos ensina como Moisés orou. Como foi que Moisés orou? Talvez amanhã você esqueça tudo que eu estou falando aqui agora. Mas se lembre que Moisés orou as promessas de Deus. Moisés não fez qualquer oração qualquer não. Ele orou as promessas de Deus. Nós temos que saber orar hoje também exatamente as promessas de Deus para nossas vidas nos dias de hoje.
Qual foi o texto que nós lemos daqui agora há pouco, repetido, que o pastor repetiu? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Leia a Bíblia com paciência. Leia a Bíblia com meditação. Leia a palavra tirando todo o proveito dela para a sua vida. É ensino. Moisés aqui está nos ensinando a orar as promessas de Deus. Não sabemos orar como convém, mas podemos aprender com Moisés. Ele orava as promessas de Deus. A presença de Deus com a nação. O que foi que Moisés falou com Deus lá? Moisés lembrou o Senhor da sua promessa, de acompanhar o seu povo na jornada. No capítulo 32 de Êxodo, você vai ver isso aí. Além disso, quando a nação cantou louvores perto do Mar Vermelho, regozijou-se na presença valorosa de Deus. Moisés foi lembrando a Deus, lembrando como se Deus precisasse ser lembrado. Mas ele foi trazendo à tona, trazendo daqui para cima, e dizendo assim: está aqui Deus, as suas promessas, está aqui cada uma delas. Moisés baseou seu apelo aonde? Na graça, favor imerecido, na graça de Deus, pois ele sabia que o Senhor é misericordioso. Moisés sabia que o Senhor é misericordioso, e ele baseou a oração dele em cima da graça, da misericórdia. Quanto tempo você gasta em oração? 5 minutos? 2? 1 minuto? É aquele que está arrebentado, morto de cansado, com sono, diz: Senhor, até amanhã. E deita e dorme. Eu tenho um quarto lá em casa que eu chamei quarto de guerra, por causa daquele filmezinho mesmo. E lá eu me detenho por algumas horas. E nessa intimidade, meu amado irmão, você vai ouvir o Espírito Santo falar com você tão claramente. Nessa intimidade com o Senhor, você vai abrir as Escrituras Sagradas e o texto sai de dentro das páginas, entra no seu coração, trazendo regozijo para a sua alma. Moisés baseou o seu apelo na graça, no favor imerecido de Deus. Sabia que o Senhor era misericordioso e bondoso para com o povo que se achava culpado, porque o povo disse que estava culpado. Se Deus não lhe desse, se Deus nos desse o que nós merecíamos, meus irmãos, nós já estávamos mortos fazia tempo. Fazia tempo, já estávamos mortos. Se Deus desse ao povo o que o povo de Israel merecia, estavam destruídos fazia muito tempo. Os israelitas eram o povo de Deus? Sim. E Moisés era servo do Senhor? Sim. E Moisés disse: nós não queremos que o Senhor nos dê um anjo para acompanhar na nossa caminhada. Nós não queremos um anjo. Nós não queremos um anjo que nos acompanhe, pois não havia nada de excepcional nisso. O que tornava o povo excepcional? O que tornava aquele povo completamente diferenciado de todos os povos da terra? Era a presença de Deus. E Moisés estava dizendo, o Senhor disse: Moisés, você leva o povo, eu vou mandar alguém para ir com você. Alguns teólogos aqui, alguns pesquisadores bíblicos fazem aqui uma dupla de coisas, de pensamentos que eu não vou falar aqui agora. Mas o que Moisés estava dizendo é assim: não adianta o Senhor mandar um anjo conosco. Se o Senhor não for, eu não vou sair daqui também não. Vou permanecer aqui. Porque o Senhor nos acompanhou desde o Egito até aqui. Mas Deus disse: Moisés, se eu for com vocês, eu vou consumir esse povo, por causa do pecado. Um anjo não precisava, não era necessário, porque eles tinham a presença de Deus. Para tanto, o que Moisés faz a partir daí? Eu falei agora há pouco, o que distinguia o povo de outras nações? Era o fato de seu Deus estar presente com eles. E isso foi o que Moisés pediu. É o Senhor conosco.
Se não for o Senhor, eu não vou subir daqui. O coração de Moisés devia estar saltando de alegria quando ouviu Deus comprometer-se com ele em acompanhar o povo e conduzi-los ao lugar de descanso que havia prometido aos pais. Irmãos, os filhos de Deus têm o direito de negociar com Deus, como Moisés fez, trazendo o quê? As promessas. Trazendo as promessas aqui para cima. Para conhecermos as promessas de Deus para nós nos dias de hoje, nós precisamos examinar as Escrituras. Precisamos ler a Bíblia. Para poder saber. E orar Bíblia. Orar a palavra. Os 21 dias de oração agora que nós tivemos, que encerrou ontem. Qual era o texto que estava escrito lá? Todos os dias e todos os dias nós estávamos recitando. Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus capítulo 13, verso 15. E para cada dia um texto maravilhoso também, trazendo à memória que nós apresentamos a Deus sacrifício de louvor, em meio às lutas, em meio às provações, estando nos vales, estando nos montes, sacrifício de louvor continuamente em nossos lábios. O que é que Moisés trouxe à presença de Deus? Promessas. O Senhor está aqui, foi o Senhor que falou, foi o Senhor que disse. E os filhos têm o direito de negociar com os pais. Deus nos fez filhos? Nos fez, irmãos. João, o apóstolo João, escreveu o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Olha o que está escrito aí nesse texto da palavra de Deus. Dá para botar aqui no telão, meu filho? João 1,12. Abra sua Bíblia aí e olha o que está escrito em João 1,12. Está aqui o telão. Mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bote no começo de novo, por favor. Vamos ler juntos. Todos nós agora, congregação em peso. Mas aos que creem no seu nome. Os filhos de Deus têm o direito de negociar com Deus, como Moisés fez. Tudo depende do nosso relacionamento com Deus. Tudo depende do nosso relacionamento com Deus para negociarmos com Ele. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. O pastor José Nery citou ainda agora há pouco o Salmo 103, e no verso 7 diz assim: Moisés manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés conhecia os caminhos de Deus, tinha intimidade, conversava boca a boca, tete a tete. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós temos a mesma promessa. O povo de Deus hoje tem a mesma promessa. Invoca-me e te responderei. Entra no teu quarto em secreto, e em secreto fala com o teu pai que te ouve, e em secreto te responderá. Não está escrito assim? E por que nós não temos o prazer de parar para ouvir o Deus falar conosco? Por que não temos o prazer de separar tempo para a comunhão? Porque o mundo nos tira disso. É mais fácil fazer uma procissão, acompanhar uma procissão. É mais fácil fazer qualquer coisa, limpar chão, botar cadeira, limpar banheiros, do que parar para orar, para falar com Deus. Muitos pregadores que já passaram pelo mundo afora disseram: eu poderia ter parado de pregar, de fazer campanhas evangelísticas e ter gasto mais tempo com o Senhor. Porque a comunhão vai muito além daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, é a comunhão com Deus.
é a comunhão com o Criador do céu e da terra. Mas a gente vai orar em alguns momentos e daqui a pouco a cabeça começa a dar um nó. Rede social, tem isso, tem aquilo, tem... Pare, reserve tempo para oração e leia as escrituras para você orar a palavra. Uma vez que nós oramos a palavra, nós estamos orando como convém. Uma vez que nós oramos a palavra, nós estamos orando como convém. Estamos trazendo as promessas do Senhor aqui para os nossos momentos. Moisés era amigo íntimo do Senhor e, portanto, foi capaz de apresentar seu caso com fé e perspicácia. Um homem escreveu e diz assim, eu botei aqui o texto dele, entre aspas, está aqui. Não me lembro o nome dele agora. É uma obra de fé apropriar-se dos ternos afetos de misericórdia de Deus e estimá-los em todas as mais duras correções do Senhor. Achei lindo isso aqui, eu vou repetir. Eu vou um pregador inglês. É uma obra de fé apropriar-se dos ternos afetos de misericórdia de Deus e estimulá-los em todas as mais duras correções do Senhor. Deus corrige o filho a quem ama? Corrige. Mas ele está dizendo aqui, é uma obra de fé, apropriar-se dos ternos afetos de misericórdia. Era isso que Moisés estava fazendo pelo povo. Apropriando dos ternos afetos de misericórdia. Moisés foi ouvido em seu clamor e o Senhor lhe disse, o Senhor deu a resposta. Êxodo 33, de 14 a 16, diz assim: respondeu-lhe Moisés, a minha presença irá contigo. Ah, coisa maravilhosa. Era tudo que Moisés estava esperando ouvir. Moisés, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Em seguida Moisés fala de novo. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Outrora o Senhor tinha dito: Moisés, sobe tu e teu povo. Moisés agora está falando o que ele já sabia, que esse povo não era povo de Moisés, esse povo era povo de Deus. E ele agora está dizendo: pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? A presença de Deus é que dava essa grande diferença. Era a presença de Deus que dava a grande diferença. Maravilhoso ver isso. Acontece nos nossos dias hoje? Sim. Jesus caminha bem pertinho da gente, está bem juntinho de nós, e nós sequer nos damos conta dessa presença. Chegue você e outro irmão, e invoque o nome de Jesus. E qual é a promessa que tem lá? Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, Mateus 18, 19. Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem sobre a terra, será feito pelo Pai que está nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nesse lugar eu estou. Não é a promessa? Não é a palavra? Nós vamos orar o quê? Vamos orar as promessas, vamos orar as palavras de Deus, para vivermos o nosso dia, e nós estamos debaixo da mesma proteção, o Senhor caminhando à nossa frente. Pecamos, pecamos. Erramos, erramos. Deus é misericordioso? É. Nós aprendemos que Deus é misericordioso? É. Senhor, me perdoe, Senhor. Senhor, me perdoe. Me ajude a não repetir mais esse pecado horrendo que eu cometi. Me ajude a não me afastar da sua presença, Senhor. Me chame, Senhor. Me puxe para o quarto de oração. Me puxe para ler as escrituras, Senhor. Quero tirar da minha vida tudo que atrapalha a minha comunhão contigo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E isso é no clamor, isso é na oração,
Isso é trazer as promessas de Deus à tona. A gente canta tão maravilhosamente um louvor que diz assim: nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos por teu grande amor, se Cristo nos resgatou. Lindo a gente cantar isso aí, maravilhosamente bem. Mas nós sabemos o valor desse resgate? Sabemos o valor desse resgate? O Filho de Deus, Jesus Cristo, homem Deus, que foi naquela cruz e deu a vida por nós, para satisfazer a bondade de Deus. Isso é grande, meus amados irmãos. Mas passa pela mente sem que a gente medite nisso tudo. Apenas passou. Deus te ama, Deus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, apenas passou. Para entender o que é isso. É o mesmo Deus que nos resgatou, que resgatou o povo de Israel. É o mesmo Deus que nos elegeu para Ele. Nenhum de nós estamos aqui porque procuramos Deus. Não, o Senhor foi quem nos alcançou. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Foi o Senhor que nos chamou. Somos nação eleita do Senhor? Sim. Geração santa? Sim. Povo escolhido de Deus? Sim. Nós somos o povo de Deus, eleitos antes da fundação do mundo. Temos um valor inestimável. E às vezes somos enganados para não prestarmos atenção naquilo que nós somos, a nossa verdadeira identidade, que leva o nome de Jesus, e nos deixamos engalfiar pelas coisas do mundo. A hora está passando aqui rápido, mas eu louvo a Deus por isso, pela palavra dele que está bem exposta diante de nós. Deus nos perdoou e nos deu sua graça em Jesus Cristo, que continua conosco até o dia da vinda do Senhor, ou até o dia em que nós formos colhidos por Deus. Todo homem lavado e remido pelo sangue de Jesus, toda mulher lavada e remida pelo sangue de Jesus, todo ele já morreu com Cristo, já ressuscitou com Cristo e está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos lá, não vamos para lá, já estamos lá. Está escrito na palavra do Senhor. Já estamos. É um privilégio muito grande saber que nós somos esse povo separado. E o mundo inteiro, a Bíblia fala que jaz no maligno, mas o Senhor lhe escolheu por amar você. Você é diferente dos demais. Aonde você passa, por onde você passa, por onde nós passamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Por onde nós passamos, nós somos cartas vivas. Lá onde você trabalha, meu amado, lá onde você estuda, você tem que ser diferente. Porque naturalmente o povo vai ver Jesus Cristo em você e vai pedir razão da sua fé. E é a hora de poder você ser um missionário, pregar e anunciar a palavra do Senhor para quem não tem esperança. A oração. Você vai orar pela sua esposa, vai orar pelo seu esposo, vai orar pelo seu filho. Pegue as promessas do Senhor e traga aqui para cima. Está aqui, Senhor. O meu filho é a herança do Senhor. A bênção do Senhor veio sobre ele. Ele pode estar hoje rebelde por causa da idade ou por causa de algum assédio, seja lá de quem for, mas ele é do Senhor. Senhor, quero ver meu filho curvado diante do Senhor. Quero ver minha filha curvada diante do Senhor. Quero ver meu marido curvado diante do Senhor. Quero ver minha esposa curvada diante do Senhor. Ore as promessas. Ore a palavra. Amém? Vocês estão tudo calados. Me lembrei agora de uma expressão que tem aqui no Amazonas. Cachorro que fica em proa de canoa, o bichinho fica bem caladinho com medo de pular na água. Vai caladinho ali. Igual o jacaré no lago, ele só vê os olhos.
Mas é assim, meus amados irmãos, nós somos um povo que peca e que gozamos da misericórdia de Deus. Vá e não peque mais. Foi o que o Senhor falou para aquela mulher. Perdão tem, mas eu tenho que aguardar a vinda do meu Senhor, que está chegando a hora. Está chegando a hora. Não espere ouvir os toques das trombetas, porque você pode ser chamado antes. Então viva de modo santo, de modo digno, a honrar o nome de Jesus que está na sua vida. E que Deus nos abençoe. Amém?